dia a todos presentes. Muito obrigada por estarem aqui. Nós vamos apresentar o nosso trabalho interdisciplinar, que é um site interativo e educativo sobre o lixo eletrônico, ou lixo. E, inclusive, lixo foi o nome escolhido para o nosso site. Então, a ideia surgiu de uma demanda dos quartos anos em terminar nossa carga horária o mais rápido possível. Então, a partir disso, foi proposto um trabalho interdisciplinar que unisse as matérias que a gente tem dentro da nossa carga horária. E aí, surgiu a ideia de um site educativo. Então, dentro dos temas que a gente tinha, nós escolhemos um tema que conseguisse se encaixar em todas as matérias que entraram dentro do trabalho interdisciplinar. Por isso, a gente escolheu o lixo eletrônico, que é um tema que ele não é só da informática, mas ele também tem seu viés econômico, social e ambiental, e que se encaixava em todos os nossos requisitos. Então, para a confecção, a gente dividiu em equipes que ficaram responsáveis por montar de forma interdependente fizeram todo o desenvolvimento do site. Desde a pesquisa e a edição dos conteúdos das matérias, dos conteúdos que relacionassem com as matérias, desenvolvimento da estrutura do site, criação de mídias para entrar no site de uma forma mais interativa, fazer a tradução para os idiomas, montar os diagramas e os ajustes, que são a parte técnica, e nós que estamos apresentando hoje aqui. Então foi tudo dividido para os nossos professores. Os pormenores de cada equipe da execução do trabalho estão dentro do nosso relatório final, e foi essa a divisão inicial que a gente pensou para não deixar o trabalho pesado, todo mundo conseguir participar e ter o seu pequeno input dentro do site. E aí as matérias que entraram foi espanhol, filosofia, fundamentos de engenharia de software, geografia, inglês, ONG empreendedorismo, projeto de sistemas com banco de dados, projeto prático, segurança do trabalho, meio ambiente, saúde e sistemas operacionais e sociologia. Então dá para ver que foram diversas áreas, seja da área da informática, da área de linguagens, da área de humanas e de outras áreas técnicas também. Então a gente tentou interseccionar todos os assuntos que a gente colocou dentro do site, não deixar somente de uma área, mas conseguir relacionar todas dentro dos conteúdos que a gente produziu. Então, na parte técnica, de matérias técnicas e de informática, a gente identificou a necessidade da criação de diagramação, a identificação de requisitos funcionais e não funcionais e a catalogação deles. Realmente, depois da confecção desses requisitos, identificar para que serviria o nosso site, qual seria a sua função de fato e, com uma perspectiva técnica. Identificamos que o primeiro requisito funcional seria na página inicial. O sistema deve apresentar uma página inicial que liste as postagens mais recentes em destaque, com opções de navegação para todas as páginas do site. É uma prioridade média. Temos a RF2, páginas informativas. O sistema deve conter páginas dedicadas para abordagem e contextualização do tema principal, que seria o lixo eletrônico, com a prioridade alta. A 3, o sistema deve permitir a criação e organização de postagens que abordem conteúdos relacionados à geografia, filosofia, sociologia, ONQ e empreendedorismo, que é uma prioridade alta. Temos também os sistemas de busca. O sistema deve incluir um mecanismo de busca que permita localizar postagens por palavra-chave, prioridade média. Sistemas de comentários. O sistema deve permitir que os visitantes deixem comentários nas postagens, que só serão exibidos após a aprovação do administrador. Esse requisito ele foi pensado porque assim, a gente vai ser como se fosse um blog, essas postagens direcionadas para cada disciplina. Então, a pessoa que for ler, o usuário que for ler, ele vai logar para fazer o comentário e vai comentar. Todavia, a gente não tem como fazer com que o sistema ele administre se aquele comentário é maldoso ou não. Então, isso fica a cargo do administrador. O comentário só vai cair para a rede para outros usuários poderem ver aquele comentário se ele for pertinente e se ele não for maldoso. Isso ao julgo do administrador do sistema. A prioridade é média. Diferenciação dos usuários. O sistema deve conter uma diferenciação de níveis e funcionalidades que diferenciem tipos de usuários que podem interagir. Temos o usuário pesquisador, que é uma pessoa que vai poder acessar o site. É claro que ele não precisa de um login específico para visualizar, ele só vai precisar para comentar, para a gente ter esse nível de controle de quem comentou o quê. E o administrador ele vai ter esse acesso ao sistema por uma identificação da plataforma WordPress. Pode passar. Temos a RF7, login para comentários, que foi já que comentei.
O site deve conter um login interno para comentários. Os usuários pesquisadores só podem comentar ao fazer esse login interno. RF8, gerenciamento de comentários. Comentários feitos por usuários pesquisadores só podem ser publicados, passando por revisão do usuário administrador, garantindo que nenhum comentário de teor contrário ao definido pelos revisadores do projeto seja propagado. Como eu já expliquei, prioridades altas. Gerência em tempo real. O sistema deve permitir que o usuário administrador gerencie o site em tempo real, a prioridade média. Gerenciar publicações, o administrador deve ter gerência de todas as publicações do site, o que inclui publicar, editar e excluir essas publicações, uma prioridade média. Identificação pelo WordPress, que eu já falei como seria esse processo do administrador ter acesso ao site. Comentário, o sistema deve proporcionar que o usuário pesquisador comente em postagens e visualize comentários de outros usuários, podendo também, inclusive, interagir ou respondê-las. Isso é de prioridade média. Formulário de colaboração, o sistema deve conter o formulário de colaboração para usuários pesquisadores que estejam dispostos a ajudar o projeto ELISH. Prioridade média é como se fosse um fórum, né? Essas pessoas estariam ali, por exemplo, interessadas em saber mais sobre como o IFPA seria localizado, local de coleta ou de oferta, né, desses lixos eletrônicos. Então seria ali mais uma coisa para perguntar para essas pessoas aqui do IFPA, né, teoricamente, como fazer esse processo, né? E teríamos também interação pesquisador-EDM, que já falei sobre essa questão do usuário, administrador, poder interagir com o usuário pesquisador e responder as explicações de prioridade média. Pode passar. Temos os não funcionais, teremos responsividade e acessibilidade, que é uma questão mais técnica do site em si. O sistema deve ser responsivo e acessível a partir de dispositivos móveis e desktop, prioridade alta. O requisito não funcional 2, segurança dos dados. O sistema deve garantir a segurança dos dados e ser compatível com os padrões de segurança do IFPA, prioridade alta. A 3, interface intuitiva. O sistema deve ter uma interface intuitiva de fácil uso, prioridade alta. Suporte multilingüe. O sistema deve ter suporte para os idiomas português, inglês e espanhol, facilitando o acesso por diferentes públicos, prioridade alta. Suporte e mídia diversificada. O sistema deve suportar diferentes tipos de mídia, como imagens, vídeos, áudios, garantindo sua correta exibição e reprodução, prioridade alta. E, por fim, escalabilidade. O sistema deve suportar um aumento significativo no número de acessos e postagens sem casos de desempenho, prioridade média. Pode passar. Temos aqui o diagrama de caso de uso, que é um fluxo visual de como essas funcionalidades elas se aplicam de usuário, interação entre usuário, sistema e sistema, no caso, outro usuário. Temos ali o nome do sistema ELISH. Então, o usuário pesquisador ele pode logar para comentar, isso é uma necessidade, é um requisito. Ele pode comentar em postagens, preencher formulário de colaboração, se ele quer ser um colaborador do projeto. Ele pode visualizar as postagens e os conteúdos do sistema e pesquisar as publicações. Já o usuário administrador, ele vai ter que se identificar pelo WordPress. Ele gerencia o site, gerencia comentários, aprovando ou reprovando eles, publica conteúdo no site, gerencia publicações no site, interage com o usuário pesquisador em postagens, respondendo. Pode passar. Aqui a gente tem a tabela de casos de uso. Ela é bem extensa, mas de maneira geral é quase a mesma coisa da anterior, só que é uma coisa mais teórica. O nome, no caso, seria o primeiro caso de uso, preencher o formulário de colaboração. O objetivo desse caso de uso permite que o visitante do site preencha e envie o formulário de colaboração para se voluntariar no projeto. O sistema deve registrar os dados para análise posterior. Ali tem qual é o requisito funcional que eu já citei, os não funcionais escritos, quem são os atores da ação, que nunca seria o visitante do site, o usuário interessado em colaborar com o projeto, pré-condições. O formulário deve ser acessível na página de colaboração e o sistema deve estar em funcionamento. Fluxo principal. O visitante acessa a página de colaboração, o visitante preenche os campos obrigatórios, envia, o sistema valida os dados, o sistema confirma, envia e envia mensagem de sucesso ao usuário. O fluxo alternativo, caso algum campo obrigatório esteja vazio ou contenha dados inválidos, o sistema envia mensagem de erro e solicita a correção antes do envio. Fluxo de exceção. Se ocorrer o erro durante o envio, o sistema exibe uma mensagem informando o problema e orienta o usuário a tentar novamente mais tarde. O fluxo exato de como a pessoa pode tentar se tornar colaborador do processo. De novo. O caso 2, comentar em postagens. Esse caso de uso permite que o visitante do site adicione comentários na postagem, promovendo discussões e interações sobre o tema abordado. Tem as requisitos funcionais e não funcionais listados. De maneira geral, o ator disso são os visitantes do site.
Pré-condições: o sistema deve exibir postagens e habilitar o campo de comentário, o visitante deve estar conectado à internet. Pós-condições: o comentário é salvo no sistema e exiba postagem após a aprovação da moderação. Fluxo principal: o visitante acessa a página da postagem, o visitante digita o comentário, campo obrigatório, clica em enviar, o administrador valida o conteúdo e o comentário é registrado no sistema. Os fluxos alternativos, né, que são casos que tem alguma invalidade no processo de escrita, e aí vai ter a exibição de Caso de uso terceiro: postar conteúdo no site. Esse caso de uso permite que o administrador ou membro autorizado crie e publique postagens no site, acompanhando informações relevantes sobre o projeto em termos relacionados. Requisitos funcionais 3 e 8, não funcionais 1, 2, 3 e 5. Administrador ou membro autorizado. Usuário com permissão para gerenciar o conteúdo do site. Qual é a pré-condição? O administrador deve estar autenticado no sistema. O sistema deve oferecer a interface de criação de postagens. Após condição, a postagem é salva no sistema, exibida na página inicial ou em categorias específicas de acordo com a configuração de escolha. O fluxo principal: o administrador faz login no sistema, o administrador acessa ao módulo de criação das postagens, o sistema exibe o editor de texto e a opção de adicionar mídia, o administrador insere o título, conteúdo e anexos necessários, o administrador seleciona as configurações de postagem, categoria, tag, etc. O administrador clica em publicar e o sistema deve ser salvo e exibido no site. O fluxo de exceção: se ocorrer um erro no processo de publicação, o sistema exibe uma mensagem de erro e salva o rascunho da postagem para edição futura. De uma maneira geral, botando essa parte específica das matérias técnicas, principal engenharia de software, que permeou a criação do site, a pré-concepção do site, de uma maneira mais teórica e técnica da matéria de informática. Então agora a gente tinha colocado as imagens do site caso não houvesse conexão, mas tendo a possibilidade a gente vai apresentar o produto final, que é o site, de maneira prática para vocês. E eu peço que vocês façam um exercício de tentar observar os casos de uso e os requisitos que a gente apresentou dentro do próprio site, porque observando como um documento pode parecer muito fora da realidade, mas eles estão dentro do site de uma forma ou de outra. Então, essa é a página inicial. Então, para quem abre o site, vai chegar nessa, que é a página inicial. E aqui a gente tem os tópicos. Esse tópico de coleta tem o parte de coleta, a parte de conteúdos. Então, a gente tem os podcasts que estão aqui, o blog, que a gente vai contar as postagens, que a gente vai chegar lá depois, e vídeos que a gente produziu. Além disso, a gente tem o sobre, que vai falar das pessoas que ajudaram a produzir o site. Então, tem os desenhos aqui, lindíssimos, e falando do porquê o projeto foi desenvolvido, né? Que eu desenvolvi de forma colaborativa dentro do trabalho disciplinar das disciplinas. A gente também tem um plugin que o site pode ficar tanto em inglês como em espanhol. E aí, você escolhe e voltamos para o português. Então, voltando à página inicial, nós temos a nossa logo, que foi desenvolvida para esse projeto. E aqui a gente vai encontrar o que é o lixo eletrônico, então um resumo simples, e o que é a obsolescência programada, que é um conceito que a gente usa para como os produtos que a gente tem hoje, eles são feitos para não durar. E aí a gente produz muito mais lixo, porque antigamente produto que durava 10 anos, hoje, se tá bom, tá durando 2, 3. E aí é um conceito que entra tanto na parte ambiental quanto na parte social, filosófica e sociológica. Também é o conceito da informática. Então a gente consegue atingir uma ótima interdisciplinaridade junto com ele. E aí a gente tem as nossas postagens, os impactos do lixo, as consequências do descarte e alguns dados estatísticos. Inclusive, a título de curiosidade, o Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico no mundo e é um país que não tem quase nenhuma reciclagem. Então, praticamente 90% do lixo eletrônico que a gente produz não é reciclado, que é apenas 20% é reciclado. Então, é muita pouca coisa. Entrando no conteúdo, a gente produziu podcasts sobre o assunto. Então, a gente tem o Pode Nada, que é sobre boas práticas de gestão e reciclagem dos equipamentos. A gente vai ter o podcast sobre perigos e riscos do descarte inadequado e um podcast sobre impactos sociais e ambientais dos resíduos eletrônicos.
Inclusive, esse site está acessível para todo mundo, então quem tiver curiosidade consegue entrar pelo endereço que está aqui. Qual é o endereço? elist.ipaceabra.edu.br. Esses podcasts já têm conteúdo e qual o tempo deles? Acho que nenhum podcast, eles são entre menos de 15 minutos todos, a maioria menos de 10. Que eles foram produzidos em outra avaliação, que era a disciplina de SMS, Segurança do Trabalho, e que a gente incorporou por Estado de Entretenimento por ser uma mídia interessante. Sobre o que Mika estava falando das interações, aqui é o blog. Então a gente tem todas as postagens, a gente tem por filtro, então empreendedorismo, a parte de filosofia, geografia, robótica, inclusive tem um projeto da equipe de robótica aqui do IFBA, e a parte de sociologia. A gente também tem uma aba para outras postagens que não se encaixam somente dentro dos critérios que a gente tem aqui. E aí qualquer pessoa pode vir aqui, acessar a postagem, ler o conteúdo que a gente trouxe, que está disponível nos 3 idiomas. Inclusive o meu notebook vai automaticamente para o inglês, mas depois eu mudo isso. E aí você consegue, no caso, eu já estou logada porque eu estou logada na parte de administrador para mostrar depois para vocês. Mas aí eu consigo colocar um comentário aqui e postar o comentário. Que é o que a gente falou da interação. E aí a gente coloca. É porque ele vai toda hora pro inglês, deixa eu ver. E por último, mas não menos importante, a gente também produziu vídeos sobre o assunto. O áudio tá ligado pra gente mostrar? São shorts, não tem 1 minuto cada, então são bem. Agora a gente vai passar os videozinhos e depois Cláudia vai explicar a parte de administrador do site. Inclusive a gente ainda vai falar de um mini projetinho que a gente pensou. Ele não pode jogar peça assim na minha filha, não. Você não deixa o próprio para comer tudo. Vai acabar. Você sabia que não se pode jogar pilhas em qualquer tipo de lixo? Os civis tóxicos, metais pesados podem contaminar o solo e causar doenças de modo sério. Como é descartar em locais adequados que vão dar uma nova vida nesse tipo de lixo? Começa belezinha. Descarte seu lixo corretamente e ajude o meio ambiente. Afinal, o planeta é nosso. As pessoas sempre me perguntam, Júlia, qual o sentido da vida e até onde se estende a compreensão humana? Eu não sei, até porque meu nome não é Júlia e nem só por isso que eu entendo. O que eu entendo é que o lixo eletrônico descartável, como computadores, celulares, baterias, que se descartados de forma inadequada, podem fazer muito mal ao meio ambiente. Por isso, descarte o seu lixo de forma consciente e segura e ajude o meio ambiente. Tá bom, Júlia. Eu amo sobre desenhos pequenininhos sobre a aplicação da cidade. Só dando errado, tipo, só travando essa bolsa. Aí essa bomba aqui, se falava que era bom, e o seu que é? O meu é o iPhone 16. Então, falando. 3 meses de uso, mas já está desatualizado. Mas me fala, qual é a sua idade? Mas eu tô falando.
no lixo comum e eles liberam metais pesados. Vocês sabiam disso? Podem ser mercúrio, chumbo e cádmio. E eles contaminam a água e o solo. Aqui que eu vou estar aqui mostrando embaixo do que ocorre. E como eles são metais pesados, eles não desaparecem facilmente. Eles ficam nos lixões por anos e anos, soltando essas substâncias tóxicas no meio ambiente. Agora, né, uma boa notícia para todos nós é que podemos ajudar, né, reciclando seus eletrônicos. Você também pode evitar toda essa poluição e ainda pode ajudar a reutilizar recursos importantes. Como todo mundo sabe, reciclar é simples, gente, muito simples e rápido também, e faz toda a diferença no nosso mundo. Além de ajudar o planeta, você ainda colabora para a economia circular. Agora que você sabe os impactos, ajude por isso também. Vamos fazer a nossa parte. Então, a gente, dentro do conteúdo ofertado pra gente, que foi o lixo eletrônico, nós buscamos criar uma gama de informações, seja ela por forma de podcasts, por vídeos e pelo próprio conteúdo de texto. Então, qualquer pessoa pode acessar. E se você não quiser ler, tem como ouvir os podcasts, que não são muito grandes. Se quiser informação mais rápida, tem aqui nos vídeos, que são pequenininhos. Inclusive, a gente meio que pensou em um projeto que não vai dar tempo de colocar em prática, mas que aí, como a gente já tem outras turmas aqui, né, a gente já joga o trabalho adiante. Que nós somos o IFPA, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, aqui em Ceará a gente tem uma escassez de pontos de coleta e reciclagem desse lixo eletrônico, o que é uma demanda e que o IFPA tem quase que um dever de ofertar. Então, seria muito interessante para a gente pensar em deixar o IFPA como um ponto de coleta, e a gente sabe que a gente hoje não tem estrutura para poder reciclar esses componentes. Mas a gente tem uma coisa muito melhor, que são contatos dentro da rede federal, dentro da rede de educação. Então é muito fácil para o IFPA hoje firmar uma parceria com alguma cooperativa ou com alguma faculdade que já faça esse trabalho. Ou até outros campos do IFPA que também já tenham esse projeto. E aí eu deixo para vocês de criar um ponto de coleta oficial aqui no IFPA. A gente já tem alguns tipos de lixeira, mas não é algo difícil de criar ou de vocês montarem. E aí a gente já tem dentro do site essa estrutura do que seria esse ponto, das questões mais frequentes sobre quais materiais que a gente pode entregar. Então, dentro dos materiais estão celulares, tablets, notebook, cabo de carregador, porque dentro deles a gente tem cobre, tem outros metais que precisam ser reciclados, tem pilhas e baterias também, que são lixo eletrônico. Inclusive, uma das definições de lixo eletrônico são qualquer aparelho que seja alimentado por energia, seja ela elétrica, pilha ou bateria. Aí a gente fala que também não é aceito, que seriam outras coisas do tipo, e a gente pode expandir. Então hoje a gente não aceita a lâmpada, mas a gente pode no futuro ver onde que é feita a reciclagem dessa lâmpada, e aí a gente aceita essa lâmpada. Que aí é pra vocês, né? Que a gente já tá indo. E aí a gente tem dentro disso o formulário, que foi o que o Mika falou, que aí seja para a pessoa ser um colaborador desse projeto de coleta de lixo eletrônico, de transformar os resíduos, e aí a pessoa colocaria todas as informações, como o nome, o e-mail, como quer contribuir, seja na divulgação do projeto, se seja uma parceria, seja um voluntariado, e por que ela quer fazer essa contribuição. E aí ela enviaria o projeto. Aqui nós temos os nossos contatos, dentro de mídias, que não criamos, né, mas criamos nosso canal no YouTube. E é isso, galera, esse foi nosso site. O Cláudio vai falar sobre a parte de administrador, de aprovação dos plugins que a gente usou, mas sintam-se à vontade para acessar. Vou falar agora um pouco sobre a parte de administração do site. Como vocês podem perceber, tem uma barra em cima aqui, lateral, que normalmente se você descarregar pelo notebook ou pelo celular, não terá essa barra, porque é exclusivo do administrador do site. Aqui temos algumas funções, que é personalizar. Essa partezinha aqui assim, seria quando alguém fazer algum comentário, alguma postagem. Apareceria uma notificação aí, havendo que tem um comentário na postagem, o administrador teria um atalho, o administrador já ia direto para verificar o comentário e aprovar, rejeitar ou negar. Aqui temos algumas outras páginas de edição. Temos da edição da página do próprio WordPress, porque o site foi construído com o sistema do WordPress. E tem essa outra aqui, que é o Elemento, que é um plugin que a gente utilizou para ficar
para facilitar incluir os elementos como esse negocinho que gira, esqueci o nome, como as sanfonas também, que é a que tem nos podcasts. E aqui nós temos a função do administrador. Vou mostrar algumas, são várias, mas vou mostrar as formas essenciais. Aqui no caso tem essa aqui, post. Ela vai mostrar todas as postagens disponíveis e aqui você pode fazer uma edição rápida de uma postagem ou editar ela diretamente, colocar na lixeira, ou até duplicar uma postagem, ou ocultar também, fazer uma edição rápida. Aqui na postagem a gente tem várias informações, podemos editar o título, a data que ela foi postada, a hora, também podemos editar as tags que vão falar a postagem, no caso das disciplinas. No caso ela é empreendedorismo e outras categorias, mas podemos editar a geografia e outras matérias. Cadê? Aqui temos a página dos plugins. Todos os plugins adicionados no site até o momento têm relação com um elemento que a gente utilizou para facilitar a edição do site e deixar ele mais interativo e mais bonitinho também. Isso se tornou um pequeno problema, que o site acabou pesando um pouquinho, a internet é um pouquinho lenta, ele demora um tiquinho para carregar mais que o necessário. Então, a parte do idioma a gente fez a tradução utilizando um plugin também. Plugin eu não sei qual que é o nome aqui. É esse aqui, ó. A parte do suporte de mídia, a gente hospedou os próprios áudios e as imagens no site. Porém, a questão do vídeo, pelo tamanho dele, a gente optou por hospedar no YouTube, para facilitar o carregamento e o site não pesar mais ainda. Outra função, cadê? Aqui, ó. Essa aqui é a função página, que a gente pode adicionar novas páginas ao site quanto for necessário. No caso, poderia deixar uma página de história do site, talvez uma página mais informativa. O que surgir, a demanda do site em si. Eu queria fazer um teste de comentário, de aprovação. Só que o comentário vai pra qual e-mail? Não, vem pra cá. Ah, então tá ótimo. A gente comenta. Não, a gente não vai provar minha coisa. Bota aqui na primeira, que é lixo eletrônico. Que é lixo eletrônico. Assim, colocar muito informativo, amei o conteúdo. Tá bom. Eu odeio conteúdo. Tá tudo bem. Aí deixou o comentário. O comentário foi postado, isso aqui foi postado na conta de administrador. Eu acho que já vai direto, deixa eu ver. Já tá na conta de administrador, vai direto. Vai direto, mas se fosse na de usuário, ele iria aqui para a aprovação. No caso, deixa eu abrir aqui. Aqui já tem outros comentários do teste que a gente fez. No caso, ele já foi direto aqui, ó. Aqui dá pra gente rejeitar ou aceitar o comentário. Aqui tem os comentários de outras postagens. No caso, a gente poderia rejeitar o comentário, ele sumiria da postagem. Poderíamos até fazer uma própria edição do próprio comentário, no conteúdo dele. Corrigir algum errinho, alguma coisa. Ou simplesmente declarar o comentário como spam, e aí, no caso, o e-mail que o usuário cadastrou no momento que ia fazer comentário não viria mais para cá, né? Cairia como spam. Ou então só simplesmente para o comentário, colocar na lixeira. E aqui a gente consegue ver onde foi comentado, qual foi o comentário em cada postagem. No caso, 2 comentários na postagem. Que é lixo eletrônico. É isso, que é lixo eletrônico. No caso, 2 comentários agora. Eu acho que é isso. Ah, sim. E aí a gente tem outra coisa do site que é a responsividade. Então, por exemplo, quem está acessando o site no notebook consegue acessar, ele se adapta ao celular, se adapta ao notebook. E aí, se você acessar num tablet ou usar tipo uma tela maior, ele também vai se adaptar à tela que você está usando. Que aí é um dos requisitos não funcionais. Para o podcast, que a gente não mostrou, mas tipo, a gente não entrou na parte do podcast. Aí a gente tem... E aí dá pra ouvir no próprio site mesmo. Então, tipo...
Aí, por exemplo, esse não chega a 7 minutos. São podcasts que falam sobre um tema, normalmente tem uma entrevista dentro, e aí a gente consegue trabalhar bem. Acho que é isso. Alguma dúvida? Dúvida, pergunta? Sim, Charles. Charles não, é Jéssica. Eu queria saber o que foi pensado em relação ao site para os alunos com deficiência. Que tipo de acessibilidade foi pensado? Eu vi ali que tem um podcast. No caso do podcast, se for para um aluno surdo, beleza. E se for para um aluno cego, beleza. E se for para um aluno surdo, como é que vai proceder? No caso, usando Juan como exemplo, ele não tem um domínio tão bem da leitura, né? E nos vídeos, olhando o caso de David, como é que ele vai ver o vídeo, sendo que ele é cego? Ele só tem... Então, pela questão do tempo, foi uma coisa que a gente realmente conversou, mas não teria como a gente adaptar pela questão do tempo. A gente teve uma viagem técnica no meio, uma série de coisas que a gente teve e que realmente muitas coisas ficaram pendentes. Mas justamente por essa preocupação é que a gente procurou buscar a maioria das formas que a gente poderia ensinar o conteúdo. Então a gente buscou podcasts, que foi uma coisa que a gente pensou, a gente pensou em vídeos. Posteriormente, a gente poderia colocar uma extensão para ter aquela tradução para Libras, né? Tem, por exemplo, o site do IFBA. A gente poderia fazer essa anexagem. Todavia, a gente não teve tempo. A gente recebeu esse projeto no final do mês passado, hoje é dia 14, com a série de atribulações. A gente reconhece que, de fato, era uma coisa que deveria estar como requisito funcional do site. Todavia, a gente não conseguiu ter tempo ou habilidade suficiente para botar essa extensão. Mas em termos técnicos, todos os vídeos eles estão legendados. Então, Os shots não... Não, sim, mas para um aluno que não consegue ouvir, ele consegue entender os vídeos. E aí a gente teria, tipo, com mais tempo de trabalho, plugins de tradução de Libras ou plugins que pudessem fazer a audiodescrição do site também. Mais algum? Uma coisa que eu percebi que pode, é claro que eu gostei da disposição das áreas dentro do site de Sociologia, por exemplo. Então, uma coisa que eu acho que acrescenta no trabalho, e é evidente que eu não estou cobrando isso porque não é a questão, mas eu acho que acrescenta, dentro dos temas que vocês trouxeram, por exemplo, obsolescência programada, e aí ter algumas referências dentro do material para que um leitor leigo que acesse, curioso, dentro da disciplina, seja direcionada para os autores, né? Eu acho que é uma coisa que acrescenta o trabalho que eu achei bastante interessante a disposição dos temas. Eu queria perguntar em relação à interdisciplinaridade, né? Então, assim, vocês iniciaram a apresentação e deram um foco bem robusto na parte de engenharia de software, né? E aí, na parte de espanhol, na parte de filosofia, na parte de sociologia, na parte de banco de dados, né? Como que ficou essa interdisciplinaridade na apresentação ou no projeto, né? Então, a parte da interdisciplinaridade, ela foi desenvolvida a partir das demandas dos professores. Então, a gente perguntou a eles o que eles esperavam do projeto e a gente fez dentro das expectativas de cada um. Até porque a gente não tem domínio técnico da área para poder escolher. Então, para a área de espanhol e inglês, os professores pediram que o conteúdo pudesse ser acessível em espanhol e inglês. E foi esse o nosso foco. Então, a gente teve os plugins para o conteúdo, qualquer falante da língua inglesa ou da língua espanhola tenha como acessar completamente o conteúdo. Então, os podcasts estão em inglês e espanhol também. As sinopses são em inglês e espanhol. Aí a gente, se tivesse mais tempo para fazer esse podcast, se tivessem avisado no início de novembro, a gente tinha tradução completa. Poderia ter dos podcasts para inglês e espanhol, né? E isso é igual a minha pergunta, porque assim, o podcast, uma pessoa surda não vai conseguir ouvir. Aí se tivesse ao mesmo tempo um podcast e uma legenda que fosse passando conforme... A ideia era traduzir o podcast todo, só que a gente não teve o tempo para traduzir o podcast todo. Aí a gente criou uma sinopse que é traduzida e que tem um resumo do podcast.
para qualquer pessoa pelo menos ter uma ideia do que está sendo trabalhado no podcast, para também não ficar pelo menos o conteúdo. Qualquer pessoa que acessar o site consegue ter uma ideia básica de pelo menos alguma coisa dentro do site. E isso foi o nosso foco. Daria também pra gente, caso a gente tivesse mais tempo, eu colaboração do próprio IFA, tentar traduzir para Libras também, fazer um vídeo das fazer meninas os traduzindo isso vídeos. para Libras também, as professoras Jéssicas daqui do Instituto. Que aí seria uma ideia de colocar, tipo assim, no final de cada blog ou o link ou o suporte dentro do conteúdo sendo traduzido em Libras. Mas aí é uma coisa que demanda tempo e edição. E dentro da área de interdisciplinaridade. Então, cada professor, a gente bota aqui no site, cada professor pediu um conceito para o que a gente deveria falar. Então, dentro da área de... Deixa eu botar aqui. Vou descarregar. Só um minutinho. Tem uma questão que o Charles colocou que continua de pé, mas eu não vou exigir que ela deveria aparecer aí, porque talvez precisasse de uma orientação maior. Até, por exemplo, minha, se fosse o caso, que estou chamando a atenção, né? Mas uma síntese de, vamos pensar aí, uma síntese de 2 parágrafos falando de todos o caminho que vocês, a metodologia, os territórios. Como se fosse um guia de usuário. Exato. Sim, poderia existir. Porque realmente foi muita coisa que a gente teve que pensar em pouco tempo. A gente entende, por exemplo, eu que já dentro do meu sistema, eu compreendo que tem uma série de coisas que a gente precisa pensar para o usuário. Um guia de usuário para diversos tipos de usuário, deficiente visual, deficiente auditivo, uma série de coisas que a gente poderia ter específico para eles, adaptação correta. De fato, existe a necessidade de um guia de usuário. Todavia, como a gente já pensou em fazer um site um pouco mais intuitivo, a gente achou como fosse uma forma de como é que fala, simplificar esse caminho, entendeu? Já que a gente não conseguia trazer isso, a gente poderia trazer até aqui, né? E talvez nesse guia, a cada momento de menção de uma disciplina, tivesse um link para acessá-la, alguma coisa assim. Sim, poderia. A gente focou mais na experiência do usuário em partes, fazendo aqui, tipo, sempre uma coisa mais intuitiva, mais simples, mas nesse quesito de ser mais... Como é que é o termo? Esqueci o termo correto. Mas dentro do tempo hábil que a gente teve, a gente focou nisso. Então, na parte da interdisciplinaridade, você pediu. Cada professor falou o conteúdo que ele queria que fosse abordado. E aí a gente perguntou para cada professor, aí, no caso, eles enviaram e a gente fez. Então, dentro do tema, se eu não me engano, em geografia foi pedido para a gente abordar os impactos ambientais, que era uma coisa que a gente já estava trabalhando dentro da matéria, e falar sobre o lixo eletrônico em si. Então, a gente trouxe os conteúdos com base no que os professores acharam interessante que a matéria deles deveria estar. Então, foi isso que a gente trouxe da área de interdisciplinaridade, que foi também com base nas demandas. Então, não tinha como a gente querer incluir, não dá para incluir 11 matérias em todo o site, porque é impossível e seria extremamente prejudicial à experiência do site. Em todos os momentos a gente está colocando as 11 matérias, que a gente perderia a dinamicidade e deixaria de aproveitar outros conteúdos de outras matérias que podem ser exploradas de forma individual, sem tirar a interdisciplinaridade do site. Então, por exemplo, aqui foi para o inglês, vai ficar assim mesmo, mas aqui a gente fala da geopolítica do lixo eletrônico, que aí a gente já pode trazer para outras áreas. Então, os conteúdos eles são interdisciplinares por si só. Então, quando a gente fala de logística reversa, a gente está falando de um sistema, um processo de uma empresa para ela trazer de volta o lixo que ela produziu e reciclar. Dentro disso a gente entra em segurança do trabalho pelas normas desse lixo, entra em sociologia, porque é uma questão de capacitação de pessoal, de geração de emprego e de trabalhar tipo, uma nova cultura em cima desse lixo que antes não era aproveitado. A gente entra com a ética do uso desse lixo em filosofia, porque há um nível de poder que está dentro dos nossos podcasts. Então, para abordar os assuntos, sugiro que vocês vão e leiam todas as postagens do blog, porque é aí que está os conteúdos das matérias que eles pediram. Porque as matérias técnicas é muito fácil ver dentro do site, mas as matérias de linguagem de humanas não tem como a gente colocar dentro do site, porque não é a proposta delas. E aí, para a parte de banco de dados, a gente tem o banco de dados
para processar os comentários, para processar os formulários. Então, eles foram criados dentro dessa perspectiva, com os campos que eles têm. E o projeto prático é o site. Porque, gente, em circunstâncias aí do tempo, né, que já está extrapolando um pouquinho, né, eu queria parabenizar a equipe e também toda a turma do 4º ano de Informática da Manhã, né, por ter conseguido fazer esse trabalho, né, belíssimo, em tempo hábil, né, poderia, né, vou dizer assim, que vocês justificaram muito que o problema foi o tempo, né? Mas, assim, foi um trabalho que foi realizado, né? Eu queria explorar um pouco mais de vocês a questão de como foi que vocês desenvolveram esse trabalho em equipe, quais foram as dificuldades, as barreiras, onde progrediu mais, onde progrediu menos, né? Em equipe, né? Mas, infelizmente, o tempo não vai dar para a gente fazer essa exploração, certo? Tá no Tudo, relatório. Charles. Você dá a lidinha lá, ó. Pronto. Tá beleza. Então, eu queria novamente agradecer, né, a turma, né, parabenizar pelo trabalho, né, uma salva de palmas para o trabalho que a apresentação, né,